Cumprimento a todos com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos agora no estudo A Providência de Deus. É o tema desta noite. E o livro é Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Senhor, Deus poderoso e sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo, nós te adoramos por nesta noite estarmos reunidos nesta fé. Amém, Senhor. Glórias a Deus, queridos e amados irmãos. Como sempre estamos anunciando, esse é o livro Evangelho Eterno, nós temos, e os arrebatados para Deus. É o tema desta noite, é a providência de Deus. Nosso Deus tem a sua providência com o seu povo. E o livro de Daniel, como já mencionado, está nos dizendo para os dias atuais. Os dias em que o Espírito Santo ainda paira sobre a terra, aonde de lugar nenhum ele fora retirado ainda. O anjo do Senhor está para vir, ou se já veio, mas uma coisa é certa: ele virá mais no momento da angústia que já está para começar. Aqui não alimentamos ninguém com falsas esperanças, porque elas não nos levarão a lugar algum. Ela pode animar, alegrar a nossa carne, mas a nossa alma, ela nunca vai alegrar, porque a mentira não alegra a carne, o engano não alegra a alma, a mentira não alegra a alma, e nem o engano alegra a alma. Mas a verdadeira palavra, isso sim, não só alegra a alma, mas alegra também nosso Senhor. Os argumentos que temos aqui, teremos versículos confirmando, para os irmãos ficarem bastante atentos. Aos irmãos, ouvintes de casa, nós estamos reunidos pela fé, instruindo o mundo onde quer que ouve, o que é anunciado aqui nas tribos dos filhos de Israel, não é oculto para ninguém. Até se houver pessoas que queiram perguntar algo que você estiver ouvindo e não estiver entendendo, formularem perguntas, fique à vontade, porque a nossa finalidade aqui é ajudar, porque estamos vivendo nesse tempo, um tempo que, se nós não ajudarmos as pessoas agora, a humanidade vai perecer. Deus está dando guarida para a humanidade. Deus está dando oportunidade para os povos, para as nações, para os escolhidos de Deus. Como já sabemos, a Escritura Sagrada ilumina o povo da promessa para protegê-lo do mal. Então, amados irmãos, nós já ouvimos um versículo aqui, que por ele seremos iluminados. Como já dizemos aqui, esse versículo bíblico, as escrituras das quais nós estudamos, ela não é uma palavra que fica somente no livro, ela é uma palavra que ela fica no nosso coração. E serve para nós todo o tempo, todo momento. Você pode estar em qualquer situação, essa palavra te serve como escudo, como proteção, como guarida, como consolo e também
para nos consertar aquilo que estivermos em falha com Deus. As tribos dos filhos de Israel possuem a mão de Deus, como a palavra descreve, tá? E temos garantia nisso, de termos a mão de Deus, como descreve a palavra. Temos garantia, temos estrutura. Não anunciamos um evangelho que não tenha raiz. Anunciamos um evangelho que tem raiz, que tem estrutura, como o livro que está a ser lido aqui, oficial, A Casa Construída na Rocha. Quando vindo um vento, ela não cai. Glória a Deus. As pessoas atualmente pensam que, por pregarem a palavra, serão guardados pelo Eterno, né? Será que as pessoas pensam que, porque fazem alguma coisa, já se dispõe de Deus a proteção? Ou porque profetiza, ou porque revela algo, está ali protegido por Deus? As pessoas pensam isso, tá? Elas pensam isso. E dom? O que é um dom para mim e para você? Não mais e não menos do que uma arma de Deus para ajudar os pobres indecisos, aqueles que não têm ajuda, aqueles que não têm conhecimento, né? Como a palavra que saiu domingo agora, ali em Barrinha, onde estávamos ministrando a palavra. O diabo agora corre com as pessoas, levando-as para receber uma oração, para que as pessoas fujam do conhecimento. Porque o diabo sabe que na vida daquela pessoa, quando recebe uma oração, ele vai perder um demônio, porque o demônio não vai poder entrar mais naquela pessoa. Mas quando a pessoa adquire conhecimento, aí é diferente, ele vai perder uma legião de demônio, porque uma legião não vai poder mais entrar naquela pessoa, porque o conhecimento faz você desviar do mal. Você com 10 minutos de estudo como esse aqui, você tem condições de neutralizar mais de 20 demônios. E isso é perda para Satanás, não é verdade? É perda. Vai lá, recebe oração, não vamos perder só um demônio. Mas a pessoa não é informada pelo pregador que faz esse tipo de curandeirismo. Não é informado que tem uma fila de demônios esperando para entrar no corpo dela ou dele. Não é informado. A fila de demônios está grande aí, querendo entrar no corpo das pessoas. E infelizmente as pessoas não sabem disso, né? Glórias a Deus. Mas vamos caminhando por essa palavra que estamos aqui, preparando todos para serem protegidos pelo próprio Deus. Aleluia, amém? Graças a Deus. A intuição parece boa, mas é ilusão. Somente o Evangelho eterno tem palavra de salvação. Não adianta nós chegar e ficar esperando. Eu vou ouvir um Evangelho que está enforcado, dizemos melhor assim, que é uma palavra mais correta. Não tem condições de ajudar ninguém mais, porque a forca chegou e o Evangelho foi enforcado. E não tem como. Mas o Evangelho eterno está suspirando para resgatar multidões. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, às vezes pessoas perguntam sempre para nós. E antes que essas pessoas perguntem, a gente já tira de mão a limpo. O Evangelho eterno é um, e o outro Evangelho é outro. Não tem nada a ver um com o outro. Então as pessoas precisam conhecer isso, né? Ter esse tipo de conhecimento. O sumo sacerdote Jesus nos chamou para essa missão. E com o passar do tempo, nos ensinou o caminho. Por esse motivo, somos perseguidos, caluniados e ameaçados verbalmente. Antes,
fizeram isso com o Senhor, não foi? Então, muitos procuravam matá-lo, mas não conseguiam. Cristo viver aqui foi um desafio em tanto. O povo que dizia ser de Deus o perseguia constantemente. Então, uma perguntinha simples: quem perseguia o Senhor? O povo que se autotitulava de Deus. Não era feiticeiro, os cartomantes, aquelas pessoas que o mundo diz ser jogadas nas traças. Não era esse tipo de gente que perseguia o Senhor, mas pessoas que se diziam entendidas, né? Glórias a Deus. Lucas 21:16. E a ti pelos pais, irmão, parente, amigo, sereis intensos, e matarão algum de vós. Peraí, vocês perceberam aí? Quem é que vai entregar as pessoas? São os próprios da casa. Quem foi que entregou o Senhor? Os próprios da casa dele. Quem? O povo de Israel, pelo qual ele foi enviado. Muitos anos antes, o profeta Daniel foi agraciado por Deus. Na Babilônia, o Eterno enviou anjos para lhe mostrar o futuro da humanidade. Então Daniel nos mostrou o futuro da humanidade, meus irmãos. Por quê? O que ele disse aqui no capítulo 12, versículo 1? Que haverá um tempo de angústia. É para hoje, é agora. E devamos estar preparados. Aí alguma pessoa que talvez não professam alguma religião, até se perguntam: pastor, mas eu não estou ouvindo sobre isso. Olha, meu irmão, meu amigo, não sei como, em quem e quando está me ouvindo. É natural que isso aconteça. Escute bem, a missão do Evangelho é vir até 2018. E o que esse Evangelho faria? Claro, estava aí com a missão de Deus. O que ele faria? Ele faria uma preparatória para as pessoas que morressem e sendo escolhidas. As pessoas morreram e eram escolhidas, elas se chegaram a Deus, então esperam o arrebatamento. Nunca levaram o sacerdote Jesus Cristo para elas, portanto elas tinham no seu coração que estavam obedecendo a Deus verdadeiro. E Deus não deixa nenhum jogar fora. Então todos que vierem a Ele, de maneira nenhuma jogarei fora. Mas os que aceitaram a santa e bendita placa vai acordar, mas lá no juízo final, para ser julgada. Se ainda tiverem chance, glória a Deus. Queremos que todos tenham chance, mas nem todos terão, não é verdade? Glórias a Deus. Tudo começa dizendo que no fim o Pai enviaria Miguel, o grande príncipe, para livrar os filhos de Israel dos danos que sobrevirão à terra. Pastor, mas tem outro aparato bíblico que mostra que Daniel está certo, para que nos confirma realmente que seja o tempo do fim. Tem outro? Calma aí. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí o que Daniel disse lá, em Apocalipse aqui fala a mesma coisa. O que Daniel disse aqui, que haveria um tempo de angústia no final, estava referindo o planeta inteiro, a terra inteira, todos os povos, todas as nações. Apocalipse diz aqui também: você que guardou a palavra da paciência. O que é a palavra da paciência? O evangelho do reino, ou o evangelho eterno, a mesma coisa. É uma palavra de paciência, é uma palavra gloriosa. Por que uma palavra de paciência? Muito simples de entender.
Porque o Senhor começou trazendo essa palavra. Veio o homem e mudou tudo. E quando eu falo que tenha paciência, o quê? Porque o Senhor traria novamente essa palavra. Por isso chama-se de paciência. E hoje chegou essa palavra da paciência. E se você guardou essa palavra da paciência, você será guardado também na hora da tentação. Para começar, o livro que o anjo afirma não é o livro da vida, tá? Você leu aqui, o que nós lemos aqui, escrito no livro, não é o livro da vida. É um livro referente às tribos dos filhos de Israel, a multidão que não se dá para contar, como o Senhor disse, tá? Não quer dizer que seja o livro da vida. Até então Daniel não proferiu que livro era. No Apocalipse capítulo 20 fala que abriram-se os livros no juízo final. E esse livro das tribos dos filhos de Israel não precisa ser aberto, porque ele já está sendo aberto agora. Mas um edital que o torna parente do patriarca Abraão. Então você sabe disso aí Então esse livro é o livro do registro das tribos dos filhos de Israel. Todos que unem as tribos dos filhos de Israel recebendo o sacerdócio de Cristo, esses estão escritos nesse edital. Aleluia. E o anjo virá com esse edital para vir. Vamos dar nomes estranhos aqui, para que ninguém se escandalize, né? O anjo chega, vamos na casa da Filispina. E chegando na casa da Filispina, e vê o nome da Filispina completo no seu livro. Aí o exército do anjo Miguel, que está a serviço, já vai ficar um anjo ali já na casa da Filispina. Chega um anjo também na casa do Tiãozinho e vê o anjo e vê o nome Tiãozinho no livro. Tiãozinho X, né? Vocês sabem. Ele já deixa um anjo na casa do Tiãozinho para proteger a casa. A casa que eu digo são os que estão na casa. Quem entende diz aleluia. Ele passa na casa da Carolina 2 e vai e vê. Eu pensava que estava o nome da Carolina 2 aqui no livro. Não está não, então vamos embora, vamos para outra casa. Então, irmãos, aonde tiver. Mas a Carolina 2 olha e fala, mas eu sou crente. Nós não estamos procurando crente, nós estamos procurando quem está com nome nesse livro. Aleluia. Aleluia. Não estamos procurando crente. Mas eu pertenço ao barraco rico, bem grande do nosso Brasil, do nosso mundo. O meu chefe chama fulano de tal, chefe do barraco rico. Eu quero saber. Eu só estou aqui para guardar aqueles que são os filhos do teu povo, as tribos dos filhos de Israel. Você é a tribo de Israel? Passaram alguém aqui falando comigo sobre o Evangelho Eterno, mas eu disse que eu já ouço o Evangelho Eterno, eu não quero não. E eles disseram o que mais para você? Disseram que é um outro Evangelho e eu não aceitei, eu fiquei até bravo com eles. Pois é. Foi ali que começou o seu maior problema que você vai ter agora. Foi naquele instante que começou o seu pior problema de rejeitar as tribos dos filhos de Israel, rejeitar o sacerdócio de Cristo, rejeitar o Evangelho Eterno. Porque disseram para você que o Evangelho Eterno é o que você ouve e você acreditou. Você colocou tudo que você tem acima de tudo, inclusive do meu Deus Todo-Poderoso. Então, você vai sentir agora o peso da mão desse Todo-Poderoso. Mãos, ali agora
Mas me perdoa, porque agora eu quero aceitar esse Jesus agora. Ih, mas tá tarde já, acabou, já foi. Louvado seja Deus. Conforme o pai dissera a Abraão, faz-se necessário que todos sejam circuncidados pelo sacerdócio de Cristo, o sinal perpétuo do poderoso. Você é circuncidado? Então, aceitar Cristo é circuncidado. Mas quem falou para vocês que aceitar Cristo já é circuncidado? Se o próprio Cristo foi circuncidado. Ah, mas não falaram para mim. Errou mais uma vez acreditar no mentiroso. Acredita no mentiroso e abraça com a morte. Confia na mensagem mentirosa e abre-se a porta da destruição. Irmãos, foi assim e será assim que vai acontecer em breve. Mas não estão falando, claro que não vão falar, porque se alguém falar essa palavra, eles vão perder o que se chama trocado. Apenas sendo cristão, o nome não aparecerá naquele livro. Precisa ser revelado por Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo Espírito de Deus! Oh, glória a Deus! Mas é como sempre eu costumo dizer, né? Em todas as nossas mensagens do Evangelho Eterno: boca não tem fechadura nem tramela. Fala o que quer. Gente, para livrar a própria pele, ele fala o que quer. Mas vai adiantar eu dizer alguma coisa? Que a palavra não me dê respaldo? Que a palavra não assina embaixo? Não vai adiantar, meus irmãos. Eu posso falar o que eu quiser, eu vou perecer do mesmo jeito. Gênesis 17, 7. Glórias a Deus. E estabelecerei a minha aliança entre mim e entre ti e a tua descendência, depois de ti em tuas gerações, por aliança perpétua, para descer a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Glória a Deus! Pastor, mas veio até Jesus. Não, o sinal é perpétuo, irmãos. Tem que ser família de Abraão, não tem jeito, o sinal é perpétuo aqui, ó. Ou então a palavra de Deus cai. Aleluia! E você aceitaria um Deus que não tem poder na palavra? Em que a palavra serve para um tempo e outro tempo não serve? É como falamos sobre Cornélio, né? Já parou para pensar, irmão Márcio? Se o Cornélio, o anjo aparecesse lá e falasse para Cornélio: olha, Cornélio, chama Pedro lá. E Pedro chegasse e falasse: tem que aceitar Jesus. Cornélio falou: eu já aceitei, rapaz. Um judeu aqui que seguiu Jesus falou comigo: eu tinha que aceitar, eu aceitei. A Bíblia diz que dava testemunho diante dos judeus. Eu aceitei. Mas o Senhor falou que você tem que, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que ir. Fazer o quê? Eu aceitei. O anjo falou que você tem a palavra que eu preciso ouvir. E até agora o que você falou eu já tenho. Se qualquer pastor, não quero generalizar, não quero falar mal de ninguém, fala de mim isso. Chegar hoje diante de Cornélio, o que Cornélio vai dizer para ele? O que você está falando eu já tenho. Eu quero ouvir uma palavra. E aí o que Pedro disse para ele? O que ele não tinha. Pedro tinha conhecimento, porque o que era sobre o sacerdócio de Cristo, o que ele se tornaria, era falado em segredo para os apóstolos, irmãos. Tá? Não fica pensando que era falado para os judeus, para os outros, não. Era em segredo para os apóstolos. É por isso que o Senhor mandou chamar Pedro, porque Pedro conhecia esse segredo de ter o sacerdócio de Cristo. E o que é que ele disse? Hebreus 8:1 fala bem claro. Nós temos o sacerdócio e podemos oferecer a você. Os judeus que tinham falado para Cornélio aceitar Jesus, embora ser temente, embora ser bom, eles não sabiam disso, coitados. Eles fizeram o que Cornélio falou que eles sabiam e aceitou.
Mas Pedro tinha a chave, a chave do conhecimento do que se havia de ter. Porque nas reuniões do monte, eu acho que era só 3, que tinha: Pedro, João e Tiago, a chave das tribos dos filhos de Israel e a chave do conhecimento do sacerdócio de Cristo. Acho que é só os 3 mesmo que oravam no monte junto com ele. Os demais apóstolos também acho que não sabiam. Tiago sabia, porque Tiago falou que ele saudou as tribos dos filhos de Israel que estava dispersa pregando. Então, meus irmãos, essa é a realidade. E os irmãos têm que colocar na cabeça isso. Pastor, onde está escrito? Eu vou puxar o tapete do pastor agora. Onde está escrito? Não está escrito, meu amigo. Sabe por quê? Porque o fundador da igreja tirou. Mas quem ousar trazer de lá, do Vaticano, o pergaminho original, e me provar o contrário, eu retrato todas as palavras e mensagens que eu estou pregando. Mas eu tenho respaldo bíblico que dá ênfase o que Pedro disse e o que os irmãos estão dizendo e o que nós estamos falando e o que nós temos e o que nós aceitamos. É claro, se eu vou fundar uma igreja e eu tenho que montar uma Bíblia com os livros que tenho, eu vou montar de acordo com a minha empresa, não é verdade? Eu vou montar uma empresa e vou colocar os estatutos na empresa para ajudar a empresa do Moliardo? Não, é para ajudar a minha empresa. É assim que funciona. Constantino ia derrubar as tribos dos filhos de Israel para colocar o sacerdócio de Cristo lá. Nunca ia acontecer isso, Glórias a Deus. Então, irmãos, quando vocês veem aliança perpétua, aprofunda no texto. Porque perpétua significa enquanto tiver gente, enquanto tiver pessoas para ter salvação, tá? Então põe isso na cabeça. Perpétuo não vem até Cristo, não. Colossenses 2:11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo. Glória a Deus. A circuncisão, Evangelho Eterno. A circuncisão de Cristo. A circuncisão que seja Cristo. A circuncisão de Cristo. Aí está dizendo que é uma circuncisão que foi adquirida no Calvário. Agora vocês veem aqui que situação que as pessoas estão brincando, Mas vamos lá, vamos caminhando por fé, engrandecendo a Deus. O profeta Daniel, muito antes de Cristo, disse que haveria um arrebatamento. Dissera que todos sairiam da sepultura, uns para a vida eterna com Cristo, o sumo sacerdote, e outro para um lugar sombrio. Claro que esses levantos de sepultura iam ter tempos diferentes. Agora que o sumo sacerdote de Jesus vai vir buscar o seu povo, vai ter um grupo que vai levantar junto, não é verdade? Quem é o grupo? Os apóstolos, os irmãos, e os que morreram realmente aceitando o príncipe da paz, sumo sacerdote Jesus Cristo. A humanidade precisa entender que virá em tempos diferentes, Essas pessoas vão se levantar em tempos diferentes. Enquanto Cristo, o sacerdote eterno, arrebata o seu povo, erguerá os que dormiram fiéis. Após 1007 anos, no julgamento final, os mortos sem o sumo sacerdote Jesus ressurgirão para serem julgados. Grave aqui essa palavra. Existem itens aqui. Toda palavra aqui tem um significado. Os mortos sem o sumo sacerdote Jesus vão erguer no juízo final. Os mortos sem o sumo sacerdote Jesus Cristo vão ressurgir no juízo final.
e os que estiverem o sumo sacerdote Jesus, mesmo no tempo da igreja, aqueles que aceitaram de verdade, principalmente de 2018 para trás, esses levantarão junto com o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Porque tem uma promessa aí, porque o Senhor falou aos da carta de Sardes, tem os que andarão comigo de branco na cidade santa. Então, essa é uma realidade. Por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que ele aceita de verdade, né? De verdade. Os que não morreram com Cristo, o sumo sacerdote eterno, vão ressurgir depois. Aqui Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e nojo eterno. E os muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e nojo eterno, né? Então funciona dessa forma. Agora, se tiverem morto, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos se o Senhor virá antes de nós irmos, né? Então, nós temos que fazer o quê? Estarmos preparados. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse será o momento de ser apresentados no juízo, tá? Então as pessoas que morreram sem o sumo sacerdote Jesus vai ser vomitados no juízo final. O profeta disse abertamente que os pregoeiros da justiça refugirão como as estrelas, eles brilharão como o sol, assim serão os entendidos. O anjo do Senhor entendeu que não escreveria tais palavras por serem difíceis, mas antes que ele esquivasse delas, disse-lhe que não poderia subestimá-las, pois assim o mundo conheceria o amor do Altíssimo aos habitantes da terra. Então, irmãos, Daniel, ele não quis falar esse trecho. Profeta nenhum, irmãos, ele quer falar difícil, complicado. Por que ele não quer falar? Porque ele sabe a consequência disso. Todo mundo sabe a consequência quando você fala algo difícil. Mas quando Deus manda, irmãos, ele faz. É verdade. Agora, Daniel 12:3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre determinadas. Então, está aí. O Senhor já estava falando dos nossos dias. Ou você acha que o Senhor estava falando com alguém que se vende em troca de dinheiro? Você acha que Deus está no meio de um lugar onde alguém fala que um determinado trecho que Deus mandou dizer que não é pecado, e que o mesmo trecho chega em outro lugar, Deus mandou dizer que é pecado, e que o mesmo trecho vai em outro lugar, Deus falou que isso não tem problema? Deus está dividido? Ou Deus não está em lugar nenhum? Pelo que vocês imaginam, como eu imagino, como eu sei, infelizmente está acontecendo. Agora está tão abertamente que Satanás não quer segurar mais, porque não compensa, já alienou todo mundo. Só vai escapar mesmo quem for da revelação, porque se não for, não vai escapar. Está chegando, tá? Glória a Deus, segura aí, mantém-se, segure, não jogue fora. Bem-aventurado você, amém? Naquele dia, muitos anjos vieram falar com Daniel, dirigindo-lhe a mensagem. Ali acontecia algo especial, pois era Deus se revelando. Muitas coisas aconteceriam sobre a terra que deixariam os homens estarrecidos, né? A terra, muita coisa aconteceria na terra. E já estava avisando. Está lá, há 1600 anos atrás, aproximadamente.
embasado nessa mensagem, o Senhor comentou que seria um tempo que a ciência se multiplicaria. Infelizmente, a humanidade hoje não procura entender a profecia, acha melhor ignorá-la, levando muitos a escarnecerem de Deus. O que é escarnecer de Deus? Você acha que é igual a pessoa embriagada? Não! Nós temos os livros hoje que escarnecem de Deus. Por exemplo, João é o último profeta da lei, está escarnecendo de Deus. A lei de Moisés está escarnecendo de Deus. Esse número incontável que vieram da grande tribulação está escarnecendo de Deus. Esse é o mínimo. Tome cuidado. Há outro Jesus, há outro Espírito, há outro Evangelho. Mas pode pegar que você suporta, viu? Escarnecendo de Deus. Minha é a vingança, vai dar lugar à ira. Está escarnecendo de Deus. Tantas outras coisas mais que estão escarnecendo de Deus. E está onde? Aqui. Mas não, pastor, peraí, está na Bíblia, tá? Mas nunca esteve na Escritura. Porque jamais Deus colocaria coisas tão controversas, de porte que nós, fracos de entendimentos, descobríssemos. Nunca Deus faria isso. Ele é o supremo e eterno. Amém? Aqueles que se dizem religiosos não admitem que erram e que precisam quanto antes se retratarem. Eles não aceitam. Sempre digo, né? As pessoas se auto-fortalecem num diploma, num certificado. Aí é que está o problema. Viu? Glórias a Deus. Lucas 9:56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las que foram para outra aldeia. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para ajudá-los a compreender a verdade, né? As tribos dos filhos de Israel empenham hoje nessa verdade. Para esse intuito, o sumo sacerdote Jesus as escolheu, tá? Certamente sabia que fariam a diferença na terra. Então, irmãos, nós estamos hoje fazendo a diferença por causa disso, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Voltando a Daniel, que observava a comitiva celeste, ficou admirado e queria antecipadamente saber quando seria aquelas maravilhas. O anjo lhe dissera que repousaria breve, e esta palavra seria lacrada até o fim. Então Daniel estava falando algo para nós, para o fim. Por aqui se percebe as tribos dos filhos de Israel aperfeiçoadas e espiritualizadas, que compartilham o Evangelho eterno trazido por Cristo. O Evangelho eterno trazido por Cristo, viu, irmãos? Cristo não trouxe o evangelinho, Cristo trouxe o Evangelho eterno, tá? Agora não confunda, irmãos, o anjo caído vestido de anjo eleito, tá? Agora está tendo um tipo de pessoa lá, que eu não estou aqui para destacar nome, que está observando as nossas mensagens e está contradizendo o Evangelho eterno, tá? Está contradizendo, porque tem uma formação de doutorado, porque tem uma formação de arqueologia, enfim, muitas coisas. Mas é assunto para Jesus, o sumo sacerdote eterno, não é assunto nosso, né? Nós já falamos aqui que Satanás ia vestir de anjo de luz. Se o povo está dobrando para ele, vestido de paletó e gravata, pior será quando ele vestir de anjo de luz. Em 325 dessa era cristã, as tribos foram vencidas e retornariam no fim da geração profética para banir o selo de Daniel. Então agora o selo de Daniel se rompeu, tá? O anjo falou que foi selado até o fim. Então agora em 2018 foi rompido o selo de Daniel. Oh, glória a Deus.
E ele está dormindo, ele está esperando nós subir, vai subir junto, tá? Então foi banido o selo de Daniel. Só as tribos dos filhos de Israel poderiam romper esse selo que o anjo colocou no dia de Daniel, tá? É muito importante o que está acontecendo agora. Sabemos que esse evento é o único já sucedido na terra. Se alguém fala que as tribos de Israel, como está em Hebreus capítulo 8, versículo 8 e 10, dizendo que elas voltariam nos últimos dias, se alguém me provar na palavra, dentro da Bíblia, na história também, que sucedeu esse evento antes ou depois, eu fico muito grato em ouvir alguém me provar o contrário. Então, quando o anjo traz o Evangelho eterno, então as tribos dos filhos de Israel rompe o selo. Está selado até o tempo do fim. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e todas as nações, e tribo, e língua e povo. Então, meus amados irmãos, foi aí que o selo foi rompido. E agora nós estamos anunciando a palavra. Se esse selo não fosse rompido, ninguém conheceria, saberia o que estamos anunciando agora. Até porque nós também não sabíamos, não é verdade? Já andamos como cegos, já andamos com, a dizer assim, com a bengalinha na mão. Agora o Senhor rompeu o selo e estamos trazendo a palavra, uma palavra que tem raiz, uma palavra que tem estrutura, né? Uma palavra que nós temos prazer de ajudar aquelas pessoas que têm dúvida. Nos chame para nós estudarmos a palavra. Eu sei que as pessoas, a maioria, não chamam para a gente falar, é por amor à estrutura predial, né? Eu vou falar assim mais laico um pouco, né? A estrutura, né? Do compartimento. Mas deixar a estrutura é difícil, né? Onde eu esconderia perto de muita gente, né? Eu esconderia ali, ficava ali daquele jeitinho ali, né? Vou lá. Que prazer tem alguém entrar num lugar só para passar hora vaga, né, meus irmãos? Que prazer. Eu acho que é tão assim triste, né? O que impactou Daniel naquele dia não foi tanto a fala dos anjos, mas a principal razão deles estarem ali. A fala dos anjos não impactou Daniel, mas por que vocês estão aqui? Eles foram para uma grande missão, tá? Uma grande missão ali. O anjo estava ali com um propósito: jurar pelo Todo-Poderoso que tudo já falado se cumpririam. Até inclusive tem um anjo que ele levanta a mão direita e a esquerda para o céu e jura pelo Todo-Poderoso, né? Nada e ninguém impediria aquele evento, ou esse evento que nós estamos vivendo. Tantos tentaram nos abafar. Cadê os acusadores? Será que tem medo da gente provar o contrário? E aquela santa e bendita merreca não entrar mais? Será que tem medo? Porque uma vez que você conhecer a verdade, você não vai financiar o engano, vai? Não vai. Ninguém conhecendo a verdade vai financiar o engano. Não é verdade, irmãos? Financia o engano quando está inocente. Será que tem medo de alguém saber a verdade? Aleluia. Glória a Deus. Mas essa palavra está impactando o mundo inteiro, irmãos. Glória a Deus. No entanto, aconteceria dentre tempos e metade de um tempo. Esse foi o juramento do anjo. Seria entre tempos e metade de um tempo. Metade de tempos não, metade de um tempo. Esse Evangelho eterno explica isso claramente diante da nossa sociedade. Espalhar o poder do povo santo.
O evangelho eterno tem poder, viu, irmãos? Não brinca não. Segundo a palavra, a metade do tempo seria sombrio, e nesse período o povo santo obteria o poder que seria o evangelho eterno para ser anunciado nos 4 cantos da terra. Assim que acabasse de semear essa palavra, sucederia o arrebatamento. O Senhor disse que seria semeada a palavra em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Depois disso viria o fim. O fim do quê? Da era dos gentios. Amém? Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então. Jesus falando. E este evangelho do reino, este que eu estou pregando, aí entra o futuro, será. Você percebeu que essa frase tem 2 tempos, 2 provérbios, presente e futuro? Jesus está falando com ele e ao mesmo tempo ele estava falando no futuro. Ele também estava dizendo que ia ter um buraco no meio. E esse buraco teria um período de 1693 anos. A palavra este evangelho do reino, ele está falando que ele estava pregando e iria até 325. E quando ele fala será pregado em todo o mundo, testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Ele está falando de 2018 até o arrebatamento. Entre o evangelho do reino e será, está um buraco no meio chamado abismo, evangelho morno. O que intriga muita gente é como o Senhor marca o período. Ninguém aceita isso pelo fato de conhecermos outra forma de medição. Enquanto na terra se conhece dias, meses e anos, o Pai estabelece o tempo por ser eterno. Então, Deus não conhece outra medida, e sim o tempo. O tempo estabelece entre mês, ano e dia. O rei Nabucodonosor passou 7 tempos comendo capim. Aí é a hora. E você prova na Bíblia que é 7 anos. Não sei o que, porque fulano disse isso. Boca e caneta faz o que quer. O mais difícil é provar o que está fazendo e escrevendo. Aqueles anjos que visitaram Daniel, no especial, o que se vestia de linho, que era um anjo diferente, que ele vestia de linho, disse que tudo se cumpriria ao passar tempos e metade do tempo. Existe uma razão profética para essa palavra. É provável que os homens a entenderão. Quando afirma tempo, estabelece um período daquele dia até o batismo de Jesus. Isso refere a um tempo, tá? Do dia que Daniel viu o anjo até o batismo de Jesus. São datas especiais, tá bom? A afirmação tempos, comenta-se 2 tempos, está no plural, tempos. Está falando de 2 tempos, ele está afirmando tempos de Daniel até o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus, tá? Estou falando arrebatamentinho não, arrebatamento do sumo sacerdote de Jesus. Então aí está tempos, são 2 tempos no meio, por isso fala tempos, plural. E a metade do tempo está onde, pastor? Não está falando que é um acréscimo a tempos, está falando que é a metade de um tempo, é a metade de um tempo que foi falado. Eu falei isso com uma pessoa, ele falou, eu falei que a metade de um tempo seria 2018, no cumprimento da profecia, a chegada do Evangelho Eterno, até o arrebatamento. Sabe o que falou para mim? Então você está sabendo até o dia do arrebatamento? Eu falei algum dia aqui que vai ser o arrebatamento? Não. Então você está ouvindo vozes. E quando a pessoa ouve voz, alguma coisa está acontecendo. Ou ele é espiritual demais,
ou está com uma depressão profunda. Glória a Deus, né? Daquele dia que Daniel ouviu a palavra até o arrebatamento, ou haver terminado o poder do povo santo. Tá? Então, essa é a realidade. As metades do tempo ela está incluída no meio de 2018 até o arrebatamento. Quando será, nós não sabemos. Vamos ouvir agora Daniel capítulo 12, versículo 7. Do capítulo 12, versículo 1 até o 7 é o resumo do arrebatamento. Agora, depois disso, é depois do arrebatamento. Tá? Então, os irmãos fiquem atentos. Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou com aquele que vive eternamente. Isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, que é o Evangelho eterno, todas estas coisas serão cumpridas. Aleluia, né? Conforme discerne a palavra, a metade do tempo acontece quando as profecias chaves do arrebatamento se cumprem. E elas deram início em 1948, quando brota a figueira, com Israel se tornando pátria. Ali começa a preparatória para a metade do tempo que começa ao terminar a geração da figueira, ou 70 anos da nação judia. Então vocês veem aqui, 1948, passa uma geração, como diz a palavra, que tem uma geração, aí começa a metade do tempo, tá? Está incluído dentro dos tempos, que é metade de um tempo, né? Salmos 90, 10. A duração de nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua robustez chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Funciona desse jeito. Então, os 70 anos existiu? Em 1948 a figueira brotou. 70 anos em cima, que é a duração da nossa vida. É os dias de geração do homem. Então, tem que terminar num dia, e esse dia foi 2018. Então, 2018 começa a metade do tempo até o arrebatamento. Então, a metade do tempo é uma preparatória e pós-preparatória da colheita. Tá? Quer dizer, nós estamos preparando para a colheita, vai vir a colheita, e os levados é pós-colheita, tá bom? Então, amados irmãos, estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele concedera a nós de estarmos mais uma vez levando o Evangelho eterno aos que estão aguardando o momento decisivo do sumo sacerdote Jesus voltar. Então, não misturem, não confundem, tá? Aqui é um templo onde nós passamos um momento para servir a Deus. Como as igrejas, as placas desaparecerão, aqui certamente também vai passar. E enquanto isso não acontece, estamos aqui. E quem está agarrado na placa vai afundar com ela, né? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus poderoso, te agradecemos por tudo, meu Deus, por a palavra magnífica que o Senhor tem concedido a nós. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te louvo, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem dado para que pudéssemos aprender um pouco mais da Escritura, o Evangelho eterno, para a glória do seu nome, sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do glorioso Espírito Santo permaneça com todos, dizemos juntos, amém. Que o Todo-Poderoso vos abençoe. Glórias a Deus.